gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje eu vim falar sobre uma das minhas mais recentes leituras, que foi Homens Elegantes, do Samir Machado. Homens Elegantes foi publicado pela Rocco em 2016. Antes disso, o Samir fundou a Não Editora, organizou coletâneas literárias com o nome de Ficção de Polpa, e depois disso, em 2018, também publicou Tupinilândia, pela editora Todavia. Homens Elegantes é uma ficção histórica que se passa em meados do século XVIII. A história começa em 1760, quando o soldado brasileiro Érico Borges é enviado para Londres para resolver uma situação anormal. Para resolver não, para investigar. A situação é que está havendo um contrabando de livros eróticos para o Brasil. Se hoje, em pleno século XXI, 2020, algumas pessoas ainda se surpreendem porque as outras pessoas leem, né? Não existem tantos leitores no Brasil, imaginem no século XVIII. Em quase 600 páginas, o Samir vai contar uma história sensacional. Em meio aos luxos da aristocracia, em meio às burocracias portuguesas e em meio à comunidade LGBT da época, Érico Borges vai se aventurar entre situações e pessoas que estão no século XVIII, mas que poderiam muito bem estar agora no século XXI. A história começa, com essa investigação do Érico sobre o contrabando de livros eróticos para o Brasil. Mas a história vai se alargando e os personagens secundários são tão interessantes que cada um deles tem a sua própria história, tem o seu próprio ensinamento. E ou vai ter uma pista ou vai ajudar diretamente o Érico na investigação dele. É um livro que para alguns pode ser um pouco lento. O Samir não economiza nas descrições, que são muito interessantes, mas pode arrastar um pouco a história. E acho que tem umas duas vezes, inclusive, que o narrador, que é em terceira pessoa, se dirige ao leitor dizendo: essa descrição vai ser meio longa, caso você queira pode pular. Ou algo assim desse tipo. Isso me leva a outro ponto da história, que é o narrador, Ele é um narrador muito carismático, ele dá algumas opiniões sobre o que ele tá contando. É bem interessante. Como eu disse antes, o livro tem quase 600 páginas, são acho que 576 páginas. Eu não li o livro físico, eu não tenho o livro físico ainda, eu li por e-book, então eu não soube realmente o tamanho do livro até bem terminado de ler. Na verdade, eu não senti o tamanho dele durante a leitura, porque pra mim a leitura em e-book é lenta, Eu demorei acho que quase 2 semanas pra ler esse livro, mas teve alguns dias que eu não li. E assim, a impressão que me deu foi que o Samir contou uma história extremamente completa. O começo é o Érico chegando em Londres, fazendo toda a ligação dele com o Brasil, com Portugal, contando um pouco do passado dele, contando como ele foi parar ali. E aí a gente acompanha realmente o Érico nesse momento em que ele tá em Londres, A gente vive a vida dele com ele. Então, além da investigação, a gente tem os relacionamentos dele, com as pessoas com quem ele convive, os caminhos que ele tem que percorrer, pra achar tal pista, ou falar com tal pessoa, ou simplesmente não pensar na investigação e apenas viver a vida dele daquele momento. Eu acho que eu senti a história assim, como vem as descrições, que é o que antecede grandes pontos. Não sei se eu vou lembrar a ordem correta, mas tem a festa, tem o jogo de cartas, o vilão é sensacional, tem aquele acontecimento que eu não esperava e de repente o mundo cai, tem aquele outro acontecimento na livraria que as coisas meio que se encaixam. Tem o encontro no escritório, tem a parte da luta no teatro, tem a outra luta na casa, tem aquele momento incrível de conversa com o superior do Érico. Enfim, tem vários momentos. E não é que só esses momentos são bons, são incríveis, são maravilhosos, não. Toda a descrição que vem antes deles também são maravilhosas. Porque além de levar, aquele ponto específico, são descrições incríveis. São conversas incríveis. Eu marquei o e-book inteiro. Eu, inclusive, coloquei quase todas as citações, não todas, mas quase todas as citações num fio lá do Twitter. E vou deixar aqui embaixo o link, caso você queira ver. E eu adorei essa coisa de o livro se passar no século XVIII, mas ter muitas coisas que você pode
imaginar como se tivesse acontecendo agora, sabe? Eu achei que o Samir foi muito feliz ao escrever a história, ao escrever o livro desse modo, ao trazer personagens e conflitos tão atuais, sem contar todo o senso de comunidade que permeia o livro inteiro, sabe? Tem uma parte específica que foi emocionante pra mim, inclusive, porque o Érico tá numa biblioteca com o Gonçalo, e aí o Érico fala algo tipo assim pro Gonçalo: tá vendo, Gon? Você dizia que não existia livros com a nossa história tá aqui, nós existimos e sempre vamos existir. Algo assim, sabe? Não são exatamente essas palavras, mas é esse sentimento, assim. Muitas pessoas ainda hoje são como diversos personagens que aparecem na história, né? Tanto de um lado quanto do outro. E eu acho que o livro tem muito desse sentimento de que a gente não tá sozinho. Você não tá sozinho no mundo. Tem outra pessoa, outras pessoas iguais a você em alguns aspectos, né? As pessoas são todas diferentes, mas tem algumas coisas que as ligam. Eu gostei demais de toda a história, dos encaminhamentos, né, que a trama tomou e da resolução de tudo. Eu não posso dizer que eu não esperava, né, que o livro tivesse tantas nuances, né, que tivesse essa trama tão bem construída e amarrada, porque, na verdade, eu não esperava porque eu não li a sinopse. Eu só vi que era do Samir e eu quis ler, então eu não sabia detalhes da história, né? Eu só sabia que era um livro de época e pronto. Eu não sabia nem o tema central da história. Então, assim, lógico que eu esperava o básico, né? Eu esperava uma história bem escrita, uma trama que me envolvesse, né? Que eu gostasse da história como um todo. Mas eu não sabia a profundidade da história, né? Eu não sabia a profundidade de tudo isso. E foi uma belíssima surpresa. Eu fiquei muito empolgada lendo e compartilhando as citações no Twitter e vendo como a história era atual, apesar de se passar em 1760. Eu sou o tipo de leitura que gosta de descrição, né? Eu gosto quando a história não acontece nada, né? Em muitas aspas aí, né? Eu gosto quando tem a construção lenta, né, dos acontecimentos e dos personagens. Então, por isso que eu digo que talvez se você for daquele tipo de leitor que prefere mais ação, prefere mais coisas acontecendo num ritmo loucamente rápido, né? Então, talvez você ache o livro um pouco lento. Esse não foi o meu sentimento, né? Eu gostei de todas as partes do livro. Nos agradecimentos, o autor cita as referências que ele pesquisou, né? Muita coisa. A realidade se mescla ali com a ficção. É muito interessante, eu gosto bastante desse tipo de história. Então, dá pra ver que foi uma pesquisa extensa que ele fez pra falar sobre aqueles assuntos, pra montar toda a história. Eu acho bonito isso, sabe? Quando a gente vê que para criar o seu próprio mundo, o autor se inspirou no mundo real e fez aquilo se diluir, sabe? Não é a realidade, mas também não é totalmente ficção. Eu queria muito falar spoilers aqui, né, do que acontece mais pro final, de como é a resolução da história, né, do porquê tudo acontece. Porque é uma coisa digna do seu vilão. É fantástico, todo mundo gargalha, você gargalha, os personagens gargalham, as pessoas que vão saber disso depois vão gargalhar também. É incrível. É uma coisa tão inesperadamente bizarra, hilária, sabe? Sério, eu terminei de ler esse livro ontem à noite, né? Eu terminei de trabalhar ontem, no sábado, no caso. E eu fiquei lendo, acho que até umas 11 horas, sei lá. E eu dei uma gaitada quando chegou na parte. Eu fiquei, não é possível. E quando você lê aquilo, depois de rir horrores, você entende por que o autor colocou aquilo, sabe? Você entende que esse vilão, ele poderia muito bem pensar aquilo, do feitio dele. Concluindo, eu achei uma leitura sensacional. Eu gostei demais, né, dos personagens, da trama, das problematizações, de como o autor falou sobre leitura, comunidade, nacionalidade, vivência LGBT, história, e de como tudo isso misturado fez todo sentido, tanto para a história que aconteceu em 1760 quanto para a atualidade. É um livro muito atual, e é um livro que provavelmente, se você ler daqui a 50 anos, ele vai ter a mesma emoção, sabe? Não sei se daqui a 50 anos a sociedade vai estar um pouco mais evoluída para as coisas que acontecem hoje não fazerem tanto sentido. Então talvez
alguns aspectos desse livro não sejam tão atuais daqui a 50 anos. Eu estou sendo muito otimista, talvez. Mas com certeza esse é um livro que vai envelhecer bem. E mesmo sendo uma ficção histórica, acho que esse livro fala, sim, sobre a gente, né? Sobre ser brasileiro, sobre estar em comunidade. Bem, eu acho que é isso. Eu finalizo por aqui essa resenha. Eu espero de coração que alguma coisa que eu tenha falado aqui agora, nesse vídeo, tenha feito você ter vontade de ler esse livro, porque ele é sensacional. Eu com certeza comprarei o livro físico para marcar todas as citações que eu marquei no e-book também. Esse com certeza é um livro que eu vou manter na minha estante. Eu vou deixar aqui embaixo o link de compra da Amazon. Se você comprar por esse link, você me ajuda, né, sem pagar nada a mais por isso. Se você prefere ler em e-book, o link também vai estar aqui, é um link separado. Vale super a pena. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que você achou. Eu vou adorar falar mais sobre esse livro. Como eu disse antes, também vai estar aqui embaixo o link do meu fio do Twitter, né, mostrando todas as citações. Todas não, né? Mas a maioria das citações que eu marquei no meu e-book. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!